pouquinho sobre a higiene dos alimentos e a nossa saúde, né? Que a gente precisa ter uma boa higiene quanto à nossa alimentação para que a gente possa ser saudável, porque se a gente comer alimentos contaminados, com certeza a gente não vai ter uma boa saúde, a gente vai contrair doenças. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, olha lá, você já sabe que maus hábitos alimentares podem provocar doenças como a obesidade e a desnutrição. Então, lembra que o professor explicou nas aulas anteriores que se a gente se alimenta de alimentos gordurosos, né, que não são alimentos saudáveis, a gente pode ficar o quê? Obeso. O que é ser obeso? É acumular gorduras, né? E a gente, quando acumula gordura no nosso organismo, a gente pode contrair doenças também. Ou então, a gente pode ter o quê? Uma desnutrição. O que é desnutrição? Quando a gente se alimenta de alimentos que não são nutritivos, que não contêm nutrientes, né? Então, o nosso organismo vai ficando de que maneira? Desnutrido. Então, a gente vai contrair doenças também por conta disso, tá? A gente vai ficar doente. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, equilibrada, né? Comer todos os tipos de alimento que contém diferentes nutrientes, porque o nosso corpo precisa de diferentes nutrientes, tá? Então, além disso, há outras doenças causadas pela falta de higiene em relação aos alimentos e à água. Então, gente, não adianta só a gente comer o alimento. Esse alimento que a gente come tem que estar o quê? Limpinho, né? Tem que ser o quê? Higienizado. A gente tem que ter uma boa higiene para ter saúde também, tá? Tanto os alimentos como a água que a gente bebe, tá? Então, olha, os alimentos e a água, eles podem estar contaminados por micro-organismos causadores de doenças, como a cólera. O que é a cólera? A cólera, gente, é uma infecção que dá no intestino da gente, aí ele vai dar o quê? Ele vai dar diarreia, vai dar vômito, vai dar cólica na barriga, né? Então, a gente precisa o quê? E aí a gente precisa se tratar. Então, quando é que a gente contrai a cólera? Quando a gente come algum alimento contaminado ou bebe uma água que esteja contaminada, né? Como esse é o micro-organismo que causa a cólera. E a cólera, então, gente, ela é uma infecção do intestino, né? E o principal sintoma da doença é o quê? É diarreia, dá vômito, né? Então, a pessoa fica doente, tá? Ou então, o alimento ou a água pode estar contaminado, olha aqui, por ovos de animais parasitas, como a lombriga. A lombriga, gente, são pequenos não, são grandes, né? Seres vivos que ficam, sabe aonde? Dentro do nosso intestino. E a lombriga, ela se alimenta do alimento que a gente come. Então, a pessoa ela pode ficar desnutrida se ela tiver lombriga. Por quê? A pessoa come, só que o organismo não retém esses nutrientes. Por quê? Porque é a lombriga que vai se alimentar dos nutrientes, né? E aonde que a gente adquire a lombriga? Se a gente comer fruta e verdura que esteja mal lavada. E se ela estiver contaminada com os animais, com os purófagos dos animais que causam a lombriga, ela vai o quê? Ela vai se desenvolver dentro do nosso corpo. A gente vai ingerir os ovinhos, a gente não consegue ver eles, né? Por isso que a gente tem que lavar direitinho, porque a gente não consegue ver. Mas a gente lavando direitinho, a gente elimina. Aí a gente tem que lavar. Se não lavar, e aquela verdura ou aquela fruta estiver contaminada com os ovinhos da lombriga, esse ovinho a gente vai ingerir ele vai para o nosso intestino e lá no nosso intestino ele se transforma no quê? Em esses bichos que vocês estão vendo aqui, ó, esses animais aqui, olha. Então, aqui são os ovinhos da lombriga, olha. Eles são muito pequenos para ser vistos a olho nu e pode estar presente na água e nos alimentos. Essa foto foi tirada com um microscópio e aumentada cerca de 1000 vezes. Então, aqui tá desse tamanho porque foi aumentado 1000 vezes. Então, a gente não consegue ver ele a olho nu com nossos olhos, né? Aí, o que acontece?
quando a gente engole esse ovinho e ele chega no nosso intestino, olha aqui, ó, ela se transforma nesses animais aqui, olha, né? Então aqui, ó, lombrigas adultas, o macho à esquerda e a menor, e a fêmea à direita, que é maior. Então, o nome popular desse animal parasita é semelhante ao seu nome científico, Ascaris lumbricoides, né? Então, o nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoides, mas a gente fala popularmente conhecido como lombriga, né? E sabia que o ser humano pode ter dentro do seu organismo até assim, ó, de 5 até 6 lombrigas dessa dentro do nosso organismo. Você já imaginou o que é ter 5 ou 6 bichos desse dentro do nosso intestino, né? Se alimentando da nossa comida? Então a gente pode ficar o quê? Com certeza a gente pode ficar realmente doente, tá? E geralmente quem tem lombrigas, ela também tem alguns sintomas, como cólicas na barriga, né? Dá vômito, dá diarreia. Então a pessoa começa a emagrecer bastante. Por quê? Porque quem está se alimentando do alimento é a lombriga. Então a pessoa começa o quê? A emagrecer bastante, tá? Então, gente, é importante ter a higiene dos alimentos. Por quê? Porque se a gente não tiver a higiene dos alimentos, não lavar direito os alimentos, preparar direito o alimento, ou beber uma água que seja limpa, uma água potável, o que vai acontecer? A gente pode desenvolver esses bichos dentro do nosso intestino. E isso causa muito mal pra gente, tá? Então, aqui ele fala assim, olha, o quadro a seguir mostra algumas doenças que podem ser contraídas por ingestão de alimentos contaminados. Então, se a gente comer alguns alimentos contaminados, o que ele... olha as doenças que ele pode causar. Aqui, ó, a cólera. Cólera é causada por uma bactéria, né? Presente aonde? Na água contaminada, tá? Aí, quais são os sintomas, né? Ela está presente na água e nos alimentos, tá? Olha os sintomas. Diarreia com sangue e muco. O que é muco? Olha, uma substância mole e grudenta com consistência de clara de ovo. Então, quando a pessoa vai fazer cocô, ela vai ter o quê? Uma diarreia. E essa diarreia vai ter sangue e vai ter essa daqui, ó. Vai sair aquela... uma substância mole, né, que parece clara de ovo junto, tá? Ela vai sentir o quê? Fortes dores de barriga e desidratação. Por que a pessoa tem desidratação? Desidratação é a perda muito rápida de líquidos, né? De água, porque a diarreia, a pessoa faz cocô em forma de líquido, né? Então, e mesmo o vômito que ela tem, ela vomita também. Então, ela começa a perder muito líquido do corpo. E aí é onde ela vai ficar o quê? Desidratada, tá? Então, é importante aí beber a água, né? Se hidratar, tá? Outro tipo de doença que pode ser causada pela ingestão de alimentos contaminados. A teníase, né? Olha lá, a teníase, né, que é a tênia, ou solitária, né? Vocês já ouviram falar assim que as pessoas, tem gente que tem solitária na cabeça, né? Então, essa solitária é essa teníase, que é o nome da doença, tá? Então, é um animal, olha aqui, é um animal parasita que pode se desenvolver no intestino humano e chegar a 7 metros de comprimento. Né? Então, olha, a teníase ou a solitária, ela se aloja também no intestino da pessoa, ela pode chegar a ter até 7 metros de comprimento. E olha o que acontece. Quais são os sintomas que a pessoa tem, quem tem a teníase ou a solitária? Emagrecimento, enfraquecimento, a pessoa vai ficando emagrecendo, vai ficando fraca, né? Ela vai ter dor de barriga, indisposição, porque a pessoa não tem nutrientes, então ela vai ficando o quê? Cada vez mais o quê? Desnutrida, né? Com fraqueza, tá? E a questão de ouvir falar que existe a solitária na cabeça, realmente, gente, por quê? Porque essa teníase aqui, ela geralmente vai para o intestino. Quando a gente come um alimento contaminado, ela vai geralmente, a maioria das vezes ela vai para o intestino. Mas ela pode também subir e ir para a cabeça da pessoa, se aloja no cérebro da pessoa. Aí a pessoa fica com problema, né? Tem que tratar, tá? Porque aí pode dar tontura, vertigem, a pessoa começa a se sentir mal, né? É perigoso. Então, como é que a gente adquire essa teníase, né? Onde que a gente pega? Comendo alimento que esteja contaminado e que seja cru, né?
geralmente é a carne de porco que costuma, né, ter esse tipo de ser vivo aí que causa, né, a solitária ou a teníase, né? Então a gente precisa cozinhar muito bem a carne, porque se a carne estiver cozida, muito bem cozida, mesmo que ela esteja contaminada com a teníase, o que vai acontecer? Ela vai morrer, né? Então você pode comer a carne que você não vai ficar doente, tá? Outro tipo de doença, ascaridíase. O que é ascaridíase? É a lombriga, né? É um animal parasita que pode se desenvolver no intestino humano. É a mesma coisa que a professora explicou lá em cima. Então, é a lombriga que a gente adquire se a gente comer um alimento mal cozido, sem lavar, né? E ele estiver contaminado com ascaridíase, o que vai acontecer? A gente vai pegar a doença, tá? Aí, quais são os sintomas? Olha lá, emagrecimento, enfraquecimento, dor de barriga, indisposição. Os sintomas são quase todos muito parecidos, né? Então, a gente diz assim, costuma dizer que as pessoas que têm esse tipo de teníase ou ascaridíase, a gente fala que essa pessoa às vezes ela tem verme, né? Então, isso é um tipo de verminose, tá? Então, por isso que é importante a gente lavar bem as frutas e as verduras que a gente vai comer, lavar as nossas mãos antes da refeição, né? Ingerir água potável, né? A gente tem que ter hábitos de higiene, tá bom? Bom, então, olha lá. Prevenção de doenças, olha lá. As fezes de pessoas doentes podem ter ovos de parasitas e micro-organismos causadores de doenças. Então, gente, uma pessoa que tenha teníase, ascaridíase, o que acontece? Quando ela vai fazer cocô, nas suas fezes, no seu cocô, fica cheio de ovinhos dessa doença, tá? Então, a pessoa faz cocô, dentro do cocô tá cheio desses ovinhos. Então, os locais onde não há esgoto, e onde o esgoto não é tratado, o que acontece? As fezes são despejadas em rios ou no mar, contaminando a água. Então, gente, por isso que é importante fazer o tratamento de esgoto. Lembra nas aulas passadas que a gente viu que antes de jogar o esgoto no rio ou no mar, né, onde que ele for ser jogado, ele precisa ser tratado? Por quê? Quando ele é tratado, esses ovinhos dessas doenças são o quê? Eles são eliminados, eles são mortos. Então, aí despeja água limpa no rio. Agora, se o esgoto não for tratado, quando a pessoa faz cocô, ela elimina os ovinhos desses parasitas, e aí o que acontece? Esses ovinhos vão embora com o esgoto. Jogou no rio, o rio vai ficar contaminado com os ovinhos desses parasitas, desses animaizinhos. Eles são chamados parasitas por quê? Porque eles ficam dentro do nosso intestino lá de boa, né? Se alimentando, roubando os nossos alimentos, né? Os nossos nutrientes, tá? Então, gente, quando a gente vai tomar banho de rio, né? Nadar num açude ou no mar, a gente precisa tomar cuidado de não engolir aquela água, que às vezes a água é suja e você vai poder contrair essa doença, tá? Então, olha lá, o tratamento de água é a coleta de lixo e de esgoto que fazem parte do saneamento básico de uma cidade, previne doenças. Então, gente, olha, além do tratamento, né, do esgoto e da água, a coleta do lixo também ajuda na prevenção de doenças, tá? Por quê? Porque, como a gente viu nas aulas passadas, né, aqueles bichos, né, urubu, rato, barata, que fica aqueles bichos nojentos que ficam no lixo, eles também podem fazer o quê? Ser transmissores de doenças, né? Então, além de ter o saneamento básico, que é o tratamento da água, a coleta do lixo, o tratamento do esgoto, nós podemos prevenir algumas doenças por meio de certos cuidados relacionados à alimentação, tais como. Então, não é só ter a coleta do lixo, né? Tratamento da água de esgoto. A gente precisa colaborar também para evitar o quê? A contrairmos doenças. Então, o quê? Olha lá, primeira coisa, lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. Então, antes da gente fazer a nossa refeição, antes da gente comer, a gente precisa lavar a nossa mão, porque a gente passa a mão em tudo quanto é lugar, não é? Às vezes a gente brinca na terra, né? Vocês crianças brincam na terra, tá com a mão suja, e aquela sujeira fica na mão, e aí você vai comer o alimento, você está colocando para dentro de você as sujeiras, os bichos, os parasitas, né?
os micro-organismos que tem no ar, né? Na terra, na sujeira. Então, a gente está ingerindo sujeira, tá? E depois de ir ao banheiro também é importante lavar a mão. Por quê? Porque às vezes a pessoa está contaminada, né? Aí ela vai no banheiro, não lava a mão, ela vai trazer o que com ela? Os micro-organismos, as sujeiras que tem aonde? Nas fezes que a pessoa usou o banheiro, tá? Lavar frutas e verduras antes de comê-las. Então é importante lavar as frutas e verduras antes da gente comer, né? A gente não sabe onde a fruta passou, quem colocou a mão nela se estava com a mão limpa, né? A verdura a gente precisa lavar para quê? Para evitar o quê? Para eliminar os ovinhos da cólera, né? Da lombriga, né? Da teníase. Então a gente precisa lavar as frutas, tá? Beber apenas água tratada, filtrada ou fervida. Então, a gente tem que beber uma água que seja potável, uma água limpa, né? A gente não pode sair por aí bebendo água de rio, né? Porque a gente não sabe se essa água do rio, com certeza, não é limpa. Ela não é uma água própria para a gente beber, tá? Porque ela pode estar contaminada com os ovinhos dos parasitas, que a professora falou, tá? E micro-organismos que causam as doenças. Cozinhar bem todas as carnes. Então, comer carne cru, esquece. A gente precisa cozinhar ou assar bem a carne para comer, tá? Para matar o quê? Os micro-organismos, né? As bactérias que podem causar doenças na gente. Outra coisa, não comer alimentos com aparências ou cheiros diferentes do normal. Então, a gente não vai comer um alimento que esteja com cara de estragado, com cheiro de estragado. Por quê? Porque se a gente for comer alguma coisa que esteja estragado, com certeza também vai nos causar doenças. Verificar o prazo de validade e o modo de conservação no rótulo dos alimentos. Então, mesma coisa, a gente precisa observar a data de validade. É um produto que está vencido já faz muito tempo. Eu não vou comer. Por quê? Porque ele pode me causar doença, né? E também a gente precisa ver aonde a gente vai guardar, conservar o alimento, né? Se a gente vai guardar na geladeira ou se não precisa ir na geladeira, né? Então a gente tem que saber aonde guardar o alimento para ele não estragar e depois a gente se alimentar de um alimento estragado, tá? Bom, aí nós temos assim, ó. As fotos a seguir foram escolhidas para serem usadas em uma campanha de prevenção de doenças. Escreva uma legenda para cada uma. Então aqui, ó, a menina tá tomando água o quê? Bebendo água potável, no bebedouro, uma água limpa para beber, né? Então eu coloquei assim, ó, beba sempre água potável, que é uma água limpa, uma água tratada, né? O que o menino tá fazendo aqui? Lavando as mãos. Então eu coloquei assim, ó, lave as mãos antes de comer, né? É importante lavar as mãos antes de comer, tá? Ó, continuando agora, nós vamos ver um pouquinho sobre esse esqueleto humano aqui, ó, essa imagem aqui, né? Então, ilustrações técnicas do corpo humano. Olha lá que interessante que vocês vão ver agora. Desenhistas, médicos e pesquisadores se dedicam à tarefa de fazer ilustrações que representem o interior do corpo humano como forma de auxiliar o estudo e o entendimento do funcionamento do nosso organismo. Então, gente, o que acontece? Os desenhistas, os médicos, né, os pesquisadores, eles sempre estão procurando fazer o quê? Um desenho, uma ilustração do interior do corpo humano, para quê? Para ajudar as pessoas que estão estudando, né, essa área, né, de saúde, né, de parte de médica, né, da área médica, né, e entender, e para essas pessoas entenderem como é o funcionamento do corpo, porque se a gente não imaginar, não souber como realmente o nosso corpo funciona por dentro, como é que as pessoas vão poder cuidar da gente, tratar da gente, saber o que é que a gente tem, né? Então os médicos, eles precisam o quê? Estudar o nosso corpo, né, os órgãos que a gente tem no nosso corpo, o funcionamento de cada um. Então pesquisadores, desenhistas, né, ilustradores, o que eles fazem? Eles procuram fazer uma representação perfeita do nosso corpo por dentro, tá? Para que as pessoas possam estudar, tá?
Então, nós vamos ver aqui que ao longo deste capítulo foram mostradas imagens do sistema digestório. A gente viu o sistema digestório humano lá na aula passada, né? Essas ilustrações, no entanto, elas foram simplificadas para melhor compreensão do público-alvo, isto é, alunos de determinada faixa etária. Então, o que acontece, gente? Quando vocês aprenderam o sistema digestório, a gente tinha uma ilustração lá no livro para poder saber como é que ele funcionava. Então, mas o que acontece? Ele foi feito de maneira bem simplificada. Para quê? Porque ele foi feito para ensinar vocês, são crianças que estão no 5º ano, né? Não é para favorecer, para ensinar médico, né, enfermeiro, pessoas que trabalham na área da saúde, né? É para quem? Para vocês, alunos do 5º ano, para vocês terem um entendimento de como funciona o sistema digestório, né? Agora, quando você vai apresentar o sistema digestório para um aluno que estuda medicina, enfermagem, né? O que ele precisa? Ele vai ver um sistema digestório simplificado, como a gente viu lá no livro? Não, ele vai ver uma coisa muito mais complexa, né? Por quê? Porque ele vai precisar saber realmente como funciona, porque lá mais tarde ele vai usar, né, para poder atender as pessoas, saber como é que realmente funciona. Agora nós não, nesse momento que a gente está no 5º ano, a gente só precisa saber como é o funcionamento dele, né? Os órgãos que fazem parte, o seu funcionamento de maneira bem simplificada, diferentemente de um médico, de um enfermeiro, tá? Então, olha lá. Agora observe a figura abaixo. Ela é usada por estudantes de cursos técnicos e universitários. Então, é diferente daquele desenho que nós vimos lá atrás. Olha, aqui é um desenho que ele já é mais, assim, detalhado, ele tem mais detalhes, ele é mais complexo, né? Por quê? Porque quem vai ver essa imagem, quem vai estudar essa imagem são quem? Universitários, pessoas que estão numa faculdade, que vão se formar. Tá? Ou no curso técnico, para fazer um curso técnico de enfermagem, né? Tá? Então, eles precisam ter um conhecimento maior, diferente da gente, que a gente só está aprendendo o básico, né? Que é saber os órgãos e como ele funciona, tá? Então, olha aqui o desenho, gente. O desenho, ele é bem mais complexo, cheio de detalhes, tá? Então, ele está mostrando aqui, ó, o que ele fala? A gente vê aqui os órgãos, só que aqui tem muito mais órgãos ele tá colocando aqui, olha. Ele tá pondo aqui, ó, duodeno, vesícula biliar, jejuno, íleo, colo ascendente, apêndice, né? Olha aqui, ó, colo transverso, né? Colo sigmoide, reto, canal anal. Então, quando a gente viu o nosso sistema digestório, a gente viu somente os órgãos simples, né? Que era o quê? A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A gente só viu esses órgãos que faziam parte do sistema digestório. Agora, dá uma olhada aqui quanta coisa foi colocada a mais, né? Por quê? Porque aqui tem também todas as substâncias que são usadas, né? As glândulas, né? E as substâncias que são usadas para fazer a digestão, tá? Bem mais complexo. Então, vamos ver aqui, ó. Diagrama de visão lateral da cabeça e do pescoço e visão anterior do tronco. Então, olha, a gente vê aqui a cabeça e o pescoço está o quê? De lado, tá na lateral. Enquanto que aqui, ó, o tronco da pessoa está de que maneira? Está de frente, a gente tem uma visão frontal, de frente, tá? Que ele fala assim, ó, representação esquemática dos principais órgãos e estrutura do sistema digestório humano, vista frontal por transparência. Então, o que a gente vai ver aqui nesse desenho? Olha que ele fala assim, ó, a ilustração da página anterior, essa ilustração aqui, ela mostra o corpo em vista frontal, quer dizer, de frente a gente tá vendo, tá? Nela vemos a parte interna do corpo, como se a pele e os músculos fossem transparentes. Então, quando a gente olha essa foto aqui, a impressão que a gente tem é o quê? Que a nossa pele, o nosso corpo, a nossa pele fosse o quê? Transparente e a gente enxergasse os órgãos dentro da gente, tá?
As cores aqui desses órgãos que ele colocou aqui não são cores reais, não são exatamente dessa cor, tá? Mas por que que elas foram escolhidas para dar destaque a certos órgãos, né? Então ele colocou cores diferentes aqui para quê? Para que a gente pudesse separar, enxergar separadamente cada órgão. Se ele tivesse colocado a cor que realmente é um órgão é da mesma cor do outro, a gente não ia conseguir distinguir, tá? Como os órgãos se sobrepõem em nosso corpo, não é possível representá-los por completo em uma vista frontal. Por isso, as linhas tracejadas indicam sua forma e posição aproximada por trás dos órgãos que aparecem em primeiro plano. Então, o que ele fala aqui? Vocês estão vendo que tem alguns órgãos que estão tracejados aqui, ó? Então, nós temos aqui, ó. Aqui dá para ver o estômago, né? Aqui ele tracejou alguns órgãos. Por quê, gente? Porque esses órgãos que estão tracejados aqui, eles ficam na parte de trás. E aí, se você só abre assim, né, você só vê de frente, você não consegue ver aquilo que está atrás desses órgãos aqui que estão na frente. Então, ele tracejou para dizer o quê? Que esses órgãos que estão tracejados, eles estão ali atrás, mas eles existem e fazem parte aqui, no caso, do sistema digestório, tá? Então, por isso que ele tracejou, ele tracejou para vocês, para as pessoas, né, os estudantes, entenderem que esses órgãos existem, mas eles estão na parte de trás e aí a gente não consegue ver dessa forma. Então, por isso que ele tracejou, para dizer que esses órgãos estão aí, tá? Além disso, existem cotas e fios, que indicam na imagem os órgãos e glândulas internas associados ao sistema digestório aprendido neste capítulo. Então, cotas, no contexto em questão, são as palavras associadas à estrutura mostrada na ilustração. Fios, no contexto em questão, são as linhas que ligam a estrutura apontada à cota. Então, aqui, gente, olha, tem linhas e cotas. O que são fios e cotas? Fios e cotas é para dizer o quê? Que existem glândulas que estão interligadas, né, com o sistema digestório, com os órgãos que formam o sistema digestório. Tá? Que às vezes não é só, por exemplo, aqui a boca, não existe só a boca, existe o que dentro da boca? A glândula sublingual, que é a glândula salivar, né? E assim por diante, ó. Existe a glândula submandilar, que é a glândula salivar, a glândula parótida, que é a glândula salivar também, tá? Então, tudo isso daqui são fios e cotas que mostram o quê? São estruturas que que fazem parte dos órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? Aí agora nós temos uma perguntinha lá assim, agora é sua vez. Compare a imagem da página anterior com o que aparece na página 92. A página 92 é aquela uma que a gente viu o sistema digestório bem simplificado, né? Que a gente viu somente os órgãos que fazem parte do sistema digestório. No que elas diferem? Então, quando vocês forem fazer, vocês abram o livro de vocês lá na página 92 e comparem com essa imagem aqui, tá? O que a gente vai perceber? O que elas são diferentes? A gente vai perceber o quê? Que a imagem da página anterior, né, dessa página aqui, ela é muito mais detalhada do que a imagem que nós temos na página 92, né? Ela é mais complexa, mais detalhada, cheia de nomes diferentes que a gente não viu lá na página 92, tá? Aí ele pergunta assim, o que as linhas tracejadas em branco presentes na imagem da página 98, né, a página anterior, indicam? O que elas indicam? Como a professora mostrou para você, elas indicam que esses órgãos aqui tracejados, eles estão localizados atrás dos órgãos que a gente vê cheio aqui, pintado, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Indicam que os órgãos desenhados em tracejados estão atrás dos que estão em cor cheia, porque eles estão aqui, eles existem, mas eles estão aqui atrás, tá? Próxima pergunta. A próxima pergunta é pessoal, cada um vai responder a sua, né? Eu não posso responder para vocês, né? Vocês vão ter que responder por conta. Você achou difícil compreender a ilustração técnica? Se achou, quais dificuldades encontrou? Olha, eu creio que vocês vão responder o quê?
que é mais difícil. Por quê? Porque existe muito mais nomes, é muito mais complicado, né, gente? O outro não, o outro é mais fácil, por quê? Porque ele é mais simplificado, é próprio para nós, né? Para nossa idade, para gente que não é um estudante universitário na área de saúde, né? Tá? Aí vocês respondam. Agora, se vocês acharam mais fácil entender assim, cada um vai dar a sua opinião, a sua resposta, tá? Aí o número 4. Qual é a importância de representações como as reproduzidas nessa sessão? Por que é importante representar desta forma aqui? Olha, por quê? Porque através dessa representação ela vai permitir o quê? Como é que o funcionamento realmente, né, a organização e o funcionamento dos sistemas e estruturas humanas que não somos capazes de ver normalmente. Então, olha, esse tipo de representação ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar a compreensão, né, das pessoas para saber o quê? Como realmente como eles estão, onde estão localizados, como é o funcionamento dos órgãos, né? Para facilitar a compreensão. Porque se não for dessa forma, a gente nem imagina como é por dentro da gente, não é verdade? É difícil saber, né? Então precisa ter o desenho para facilitar a compreensão, tá bom? Bom, agora nós vamos para a página seguinte, que são as atividades. Então ele fala assim: preencha as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então é língua, nutrientes, dentes, saliva, fezes e bolo alimentar. Então, na boca, quem está dentro da boca? Os dentes. O que os dentes fazem? Eles são responsáveis por triturar o alimento em pequenos pedaços, né? Não é a língua que tritura, não são os nutrientes, não. Quem são? São os dentes que trituram os alimentos, né? Já a saliva serve para umedecer o alimento. Então, para que serve a saliva? A saliva vai umedecer o alimento. Quando a gente coloca alguma coisa seca, né, na nossa boca, quem é que umedece o alimento? A saliva. O que a saliva faz? Ela umedece o alimento. E quem que ajuda a empurrar o alimento em direção ao nosso estômago? É a nossa língua, né? A gente mastiga, a saliva umedece e quem empurra para dentro o alimento, que vai para a faringe, né? E depois ele vai passar pelo esôfago e ir até o estômago, é quem? É a língua que é responsável por isso. Faça um teste, tente engolir, para vocês verem quem é que empurra para dentro. É a língua, tá? A língua ajuda a empurrá-lo em direção ao estômago, né? No estômago, substâncias digestivas dividem parcialmente o bolo alimentar em pedaços menores. Então, quando chega lá no nosso estômago, o que é que nós temos lá? É o nosso bolo alimentar, né? Aí, o que acontece lá no intestino delgado? No intestino delgado, os nutrientes, né, que estão presentes aonde? Nos alimentos, naquilo que a gente comeu, absorvidos do bolo alimentar, passam para o sangue, que a gente aprendeu, né? No intestino grosso chegam restos que não foram absorvidos pelo corpo. Nessa etapa, grande parte da água preservada nos restos alimentares é absorvida, formando o quê? As fezes, né? Então, por último, são as fezes. Agora, a próxima perguntinha ali. Em qual órgão do tubo digestório você espera encontrar alimentos mais digeridos? Onde que o alimento vai estar mais digerido, cada vez mais em pedaços menores? É no estômago ou no intestino delgado? Que informações você usou para responder essa pergunta? Gente, é claro que o alimento vai estar cada vez mais triturado, né, digerido aonde? No intestino delgado, pois ali o bolo alimentar tem contato com mais substâncias digestivas. Além disso, a gente vai entender, a gente precisa compreender o seguinte, que quando a gente come o alimento, a gente engole, cada vez que ele passa por um órgão, ele vai se tornando cada vez mais triturado. E o estômago fica antes do intestino delgado. Então, lá no estômago ele vai estar um pouquinho maior. A hora que ele chega no intestino delgado, ele já vai estar o quê?
mais triturado, mas ele já passou por vários outros processos de digestão, né? Então, lá no intestino delgado é onde ele vai estar o quê? Mais digerido o alimento. E além disso, lá no intestino delgado, existe aquelas substâncias que ajudam a fazer com que ele seja o quê? Cada vez mais digerido, que são o quê? As substâncias digestivas, tá? Agora, número 3. Observe a cena e responda as questões. Que substância produzida pelo corpo da menina a deixa com água na boca, né? Meu prato preferido. Quando a gente vê uma comida que a gente gosta, né? Aqui que a gente chega a falar, nossa, cheguei a salivar, né? Então, que substância que é produzida no nosso corpo, né? Na nossa boca, quando a gente vê alguma coisa que apetece, que a gente gosta, que a gente tem vontade de comer? É a saliva, né? A nossa boca enche de saliva, né? A gente fala, nossa, minha boca encheu de água de vontade, né? Explique como essa substância participa do processo de digestão. O que a saliva faz? Olha, nós vimos aqui em cima, ó, a saliva serve para umedecer o alimento, né? Então, a saliva umedece o alimento, ajudando a formar o bolo alimentar. Então, a saliva é importante porque ela ajuda a umedecer o alimento que a gente vai comer, tá? Próximo. Leia o texto a seguir e responda a questão no caderno, tá? Eu respondi aqui no livro porque dá pra gente responder aqui mesmo. A cólera é uma infecção do intestino delgado causado por um tipo de bactéria que é transmitida pela água ou por alimentos contaminados com esse micro-organismo. Então, lembra que a professora falou para vocês, que a gente viu lá atrás, que a cólera, né, ela é causada por quê? Quando a gente ingere o quê? Uma água ou um alimento que esteja contaminado com o micro-organismo que causa a cólera, né? Então, olha aqui, diarreia e vômito são os principais sintomas da doença, fazendo com que o corpo desidrate rapidamente. Então, uma pessoa que contrai a cólera, ela começa a ter vômito e diarreia, e aí ela vai se desidratar rapidamente. Então, por que uma pessoa que contraiu cólera precisa ingerir muito líquido, né? Beber bastante água? Por quê? Porque ela precisa repor os líquidos que ela perdeu durante a diarreia e o vômito, né? Então, ela precisa repor aquele líquido que ela perdeu. Então, ela precisa beber bastante água, bastante líquido para repor, né? Porque se ela tem diarreia e vômito, ela vai perdendo líquido. Então, ela precisa repor. Então, ela tem que ingerir o quê? Bastante água, né? Bastante líquido, tá? A número 5, a gente não vai fazer em dupla, mas vocês podem fazer vocês no caderno de vocês, olha lá. Forme uma dupla com um colega. Retome os desenhos feitos no começo desse capítulo e avalie se vocês representaram todos os órgãos do sistema digestório. Comparem o desenho de vocês com a ilustração da página 92. Que semelhanças e diferenças há entre eles? Então, vocês podem fazer diferente essa atividade. Vocês podem desenhar no caderno de vocês o sistema digestório. Copia da página 92 do sistema digestório e nomeia os órgãos que que fazem parte do sistema digestório, tá? Então, fica como atividade vocês copiarem o sistema digestório da página 92, não precisa fazer uma obra de arte, né? Faz um desenho simples, né? Como vocês conseguirem, e nomeie os nomes dos órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? Número 6. Observe a ilustração a seguir e responda às questões. Olha aí, nós temos um rio e a gente observa que o esgoto está sendo jogado no rio. Será que esse esgoto foi tratado? Com certeza não foi tratado, né? Porque ele não pode ser jogado assim direto ao rio. Então ele fala assim: a água do esgoto mostrada na ilustração é adequada ao banho? Por quê? Será que essa água aqui, estando contaminada com esgoto, será que ela é própria para a gente usar para nadar, para tomar banho? Não. Por quê? Porque o esgoto é despejado no córrego e os banhistas podem ser contaminados com ovos de parasitas e micro-organismos. Lembra que a professora explicou para vocês que a pessoa que está contaminada, ela pode fazer o quê? A hora que ela faz cocô, ela elimina o quê? Os ovinhos dos parasitas, né?
dos micro-organismos. E aí o que acontece? Se a pessoa nada nesse rio, nesse córrego e nesse rio, o que vai acontecer? Ela pode, sem querer engolir, acabar engolindo essa água, e aí ela vai se contaminar, porque a água está suja, né? Aí ele pergunta assim: quais problemas podem surgir em ambientes sem saneamento básico ou sem condições básicas de doenças, de higiene, básicas de higiene? Então, gente, como a gente viu, um local que não tem saneamento básico, as pessoas podem contrair várias doenças, como a cólera, porque a sujeira reina por ali, né? Como a cólera, ou outras doenças transmitidas por micro-organismos e parasitas. Por quê? Porque vai estar cheio do quê? A água vai ser contaminada, vai estar cheia de lixo, de bichos, né? De animais roedores, rato, né? Urubu. Então é um lugar muito sujo. Então na sujeira a gente acaba contraindo o quê? Doenças, tá? Então é importante por isso a gente ter o saneamento básico, que é o quê? A água tratada, o esgoto, né, ser recolhido o esgoto, ter por onde sair o esgoto, esse esgoto ser tratado, né, e também o caminhão do lixo passar para recolher o lixo. Então, isso é saneamento básico. Então, é importante para evitar várias doenças, tá?